Boa noite. Eu prometi para mim mesmo que eu vou ser o mais lacônico possível. Boa noite, até amanhã. Esse cara é muito engraçado no negócio, não aprende, né? Isso aqui é um lugar sério, lugar onde é uma casa de oração, você não pode chegar aqui com brincadeira. Senhor Adalberto, o senhor foi bem lá nas férias, está tudo em ordem, né? Bom, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, as pessoas que vieram e ajudaram na promoção do nosso festival também, foi muito bem e graças a Deus está tudo certo. Temos alguns recados? Temos. Os convites a partir de quarta já estarão à venda para o almoço italiano, mas já tem a pré-venda, tem uma lista lá, se alguém quiser. Como sempre, a parte material precisa também ser cuidada. Eu tenho um grande guru, Dona Nilce, lá no Centro Espírita Obreiro do Senhor, que eu sempre disse: cuide da parte espiritual que material vem. Nós estamos cuidando da parte espiritual, mas precisamos da parte material para sustentar algumas famílias que a gente procura fazer. São em torno de 15 famílias e pequenas despesas do nosso Centro Espírita Bom Pastor. Mas a gente precisa muito de ajuda. Agora eu vou falar com bastante ênfase. Nós precisamos de ajuda. Nós ouvimos falar tanto de caridade, ouvimos falar assim fora da caridade da nossa salvação. Nós precisamos abrir o coração muito para ajudar. Nós vamos fazer um almoço dia 20 de setembro, um almoço meio italiano, porque nós vamos fazer lasanha, dos dois tipos, para vegetariano também, muito caprichado. Estamos suando já, tomando providências, fazendo pedidos de doações. E contamos com vocês, no mínimo, para nos ajudar a vender convites e divulgar nosso evento. Eu não suporto ouvir dizer que nós somos um centro pequeno que não tem gente para ajudar. Eu não suporto ouvir isso. Nós temos 20 pessoas, 30 pessoas, que eu acho que se transformam em 100, 200. É só querer. Eu sou um cara relativamente antipático e costumo abro as portas para doação. Já conseguimos muita coisa, o Paulo, né, ajudando a gente aqui na divulgação, na coordenação disso. E nós precisamos disso, precisamos de gente que diga, fala, eu vou ajudar, o que é que você quer? Como disse Paulo para Jesus: Jesus, o que é que você quer que eu faça? O que é que eu peço para vocês? Divulgação, participação. Para vocês terem ideia, a instituição assistencial MIMEI, lá da Pauliceia, abre o coração e as portas para ajudar a todos. E está ajudando a nossa instituição, o Centro Espírita Bom Pastor. Cedeu as dependências para nós fazermos o evento lá sem cobrar nada. Cedeu a cozinha com todos os utensílios, cedeu pratos, talheres, tudo para a gente. Um salão que dá para 50 mesas, em torno de 150 pessoas. Gente abrindo o coração para nos ajudar. Eu não aguento falar assim, não, se eu pedir para você uma barra de mussarela, você não me arruma? Eu vou ver. Tá, mas você falou que eu não vou ver. E é possível que você arrume. Eu já estou pedindo, viu? Então, mas é assim, sabe aquele provérbio de Deus que fala assim: pedis e obtereis? Sim. A Luciene falou que eu posso continuar. Pedis e obtereis, não é? Eu mudei isso aí, viu, Luciene? Eu mudei isso. Se pedires e não obtiveres, é porque não soubesses pedir. Entendeu? Nós precisamos saber pedir. As pessoas estão com o coração querendo doar. Precisamos provocá-las. Seu vizinho no prédio que você mora, conversa com uma pessoa que você acha muito boa, de coração bom, vai com a gente lá. Bom, nós estamos fazendo um ambientezinho bacana, bem com mesinhas com toalhas tipo italiano, vai ter um sonzinho ambiente para a gente lá. E uma casa acolhedoria, bem acolhedora, que nem o nosso Centro Espírita Bom Pastor. Por isso contamos com vocês, falando sério mesmo. Se dediquem, façam, vamos fazer a nossa parte, vamos se tocar nisso aqui
Vamos acabar com essa missa que dizer que a gente não tem gente, que a gente não faz, que a gente não ajuda. Tá? Eu já falei demais, já tomei 3 observações. Queria pedir para vocês agora me ajudar a fazer a abertura da nossa atividade, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, dizendo a Ele que a nossa intenção é ser pessoas boas, pessoas que trilham o caminho do bem, e que possamos nunca desistir disso, perseverarmos mesmo, doarmos os nossos sentimentos, os nossos corações para o caminho do bem. Que Deus, nosso Pai, os nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores nos ajudem, nos envolvam, para que possamos cumprir o nosso desiderato. A todos uma boa noite. Eu queria apresentar para vocês uma pessoa incrível. Só isso que eu vou falar, eu não vou fazer muito incrível. Eu tive o azar de um dia não saber o nome dela aqui quando eu a chamei. Eu fiquei tão triste que eu fiquei uns 10 dias lembrando o nome dela. Eu falava o nome dela, é Luciene. Luciene, nunca mais eu vou esquecer. Eu vou morrer quando o meu cachorro falar, a Luciene está aí para me ver. Eu vou, mas não precisa me chamar. Aí você faz a prece para mim como lá no meu cachorro, tá bom? Parei. Com vocês, gente, Luciene, excelente expositora. Vamos aproveitar ao máximo. Boa noite. Boa noite. E falando em eventos, em oportunidade de comprar convite, vender convite e transmitir o recado a todos, vocês já ouviram falar que quem dinheiro atrai dinheiro? De onde será que veio essa frase? Da Bolsa de Valores. Com certeza, quando a gente pensa na parte material, mas antes da Bolsa de Valores, antes até dos templários, que foram os formadores dos primeiros bancos que a gente conhece, lá em Mateus tem uma passagem de Jesus que ele fala: quem muito tem, mais receberá. O que Jesus falava? Essa é a base. Quem muito tem, mais receberá. É a base de uma passagem de Jesus, uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. Quem aqui não conhece essa parábola? Levanta a mão. Então, eu vou falar resumidamente em respeito àqueles que ainda não ouviram. E aqueles que já conhecem vão poder me ajudar, por favor, a gente ter uma discussão sobre esse assunto. Um senhor de terras resolveu que ele ia viajar. Ele ia tirar um ano sabático. Chamou ali 3 funcionários da confiança dele. Para um ele deu 3 talentos, que talento aqui entenda-se dinheiro. Para outro ele deu 2 e para outro que ele achava menos experiente, ele deu 1 só. Entregou aquele dinheiro para eles, falou: olha, guarda, cuida disso aí para mim e eu vou tirar o meu ano sabático. Quando ele voltou, ele chamou esses funcionários e falou: e aqueles talentos que eu dei para vocês, o que aconteceu com aquilo? Aí o primeiro, que recebeu 3 talentos, olha, eu investi na Bolsa de Valores e consegui mais 5 talentos além daqueles que você me deu. Nossa, mas você foi muito esperto mesmo, muito obrigada. Chamou o que recebeu 2 talentos. O que você fez com os talentos? Eu comprei gado, eu investi em terra, e está aqui mais 4 talentos além daqueles 2 talentos que você me deu. Ele ficou muito contente, né? Vou te dar o cargo de gerente. E aí ele chamou o último funcionário. E aí, o que você fez com o talento que eu te dei?
E aí esse funcionário, olha, eu tive medo de você, fiquei com muita responsabilidade, cuidar do que é seu, então eu enterrei esse talento e fiquei vigiando para que nada de ruim acontecesse com ele. Como assim? Você não fez nada com o talento que eu te dei? Não, senhor, eu fiquei com medo. Então, você está fora da equipe. E assim, Jesus encerra dizendo: quem muito tem, mais receberá. E o que a gente vê na vida prática não é mais ou menos a mesma coisa? Os melhores alunos das escolas particulares entram aonde? Nas melhores faculdades. Os melhores alunos das faculdades entram aonde? Nos cargos de presidência das empresas. E aí a gente fica pensando, mas e aquele coitadinho que não teve oportunidade? Nem com a lei das cotas ele conseguiu ir para frente. O que será? Deus dá privilégios? Deus dá privilégios, gente? Não. Deus não dá privilégios. Deus dá oportunidade. Então, essa máxima, ela se refere às oportunidades que Deus dá para que nós trabalhemos pelo nosso crescimento. E isso inclui o crescimento material. Mas Jesus, quando falou essa parábola, quando ensinou isso, ele falava da parte material? Não. Porque Jesus nunca falou da parte material. Quando ele disse, meu reino não é desse mundo, era isso que ele queria dizer. Que ele era rei na nossa vida verdadeira, no plano espiritual, na vida espiritual. Na matéria, tanto faz. Por isso, o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque nós temos essas duas obrigações. Nós precisamos da vida material. E o nosso crescimento, ele depende da gente crescer estando na matéria, crescer na matéria, e estando no mundo espiritual, crescer no mundo espiritual. Mas como é que a gente faz isso? Sabia que lá no mundo espiritual quem trabalha tem salário? Tem. É o bônus hora. Por quê? Porque vai precisar disso para ganhar mais. E é por isso que algumas, eu não posso dizer seitas, mas alguns ramos do protestantismo, não vou me lembrar qual exatamente, acredita que Deus premia aqueles filhos que trabalham muito com a riqueza. É quase um pensamento judeu, mas é que eles esqueceram que Deus não está preocupado com a parte material. E eles ganham muito, sim, e trabalham muito. Ah, mas eu trabalho muito e não fiquei rica. Mas eu resolvi trabalhar na prefeitura. É uma escolha. Aí entra o livre-arbítrio. Mas o que acontece?
vamos trocar, parece uma injustiça num país como o nosso, né? Onde alguns grupos têm facilidades e uma imensa maioria não tem quase nada de apoio, né? A gente às vezes fica pensando, puxa vida, não é justo, né? Por isso que a gente reencarna, por isso que a gente tem uma existência repleta de oportunidades e de experiências. Mas se eu trocar a palavra talento com o sentido de dinheiro e trocar a palavra talento no sentido de virtude, fica diferente? Vamos lá. Quem tem mais virtude, mais receberá. Fica diferente? Não. Fica. Fica, amore. Sabe por que fica? Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. A base foi igual para todos. O esforço em se modificar é que foi diferente. Então, alguns de nós se esforçaram mais no sentido de reformar o próprio caráter e se adequar às regras que Deus criou, as leis de Deus. Nesse momento, ele começa a transformar alguma coisa que é fria e sem valor em alguma coisa valorosa. Então, ele vai se transformando de uma pessoa egoísta numa pessoa altruísta, de uma pessoa que se irrita com facilidade numa pessoa mais calma, uma pessoa que reclama de tudo numa pessoa que olha as coisas e vê o sentido bom da vida, uma pessoa que vê o copo meio vazio numa pessoa que vê o copo meio cheio. Então, cada vez que a gente conquista uma qualidade, uma virtude, nós vamos abrindo portas para que outras cheguem. Mas é assim, nossa, eu fiquei boazinha e Deus vai me dar uma outra virtude. Não. O que Deus dá é mais responsabilidade. Porque quanto mais a gente tem virtudes, mais responsabilidades a gente tem. É como lá, quem assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha, que o tio fala, ó, quanto mais poder, mais responsabilidade, é mais ou menos isso. Então, se eu tenho algumas virtudes, eu vou chegar lá no céu, ó, Papai do Céu, eu já consegui ser mais boazinha, ser mais resiliente, eu faço alguma caridade, eu aceito o direito dos meus irmãos de errarem, porque todo mundo tem direito ao erro. Eu já aprendi a perdoar. Aí ele vai, ai, que bom, né? Ah, que maravilha. Você vai ser funcionária do seu carrasco quando você veio lá na senzala na última encarnação. Porque é só com o esforço que a gente ganha. Ganha não é a palavra, a gente desenvolve novas virtudes. Então, tudo que a gente conquista
não é presente de Deus. É obra do nosso esforço. E quanto mais a gente conquista, mais a gente quer conquistar. É aquela coisa, né? Quanto mais dinheiro tem, mais quer ter. Isso é natural. Então, quanto mais virtudes a gente conquista, mais responsabilidades a gente quer ter. Porque a gente aprende nesse momento que são essas responsabilidades que nos dão a oportunidade de novas reformas, do burilamento daquilo que a gente ainda tem atrasado, daquilo que precisa ser resolvido, daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ser conquistado. Então, se numa encarnação a gente vem com a oportunidade de muito dinheiro, aquilo tem um motivo. Não é para a gente gastar à toa. Claro que a gente pode usufruir daquilo. Ninguém precisa usar o jeans velho para não ostentar, não é isso. Mas aquele dinheiro é para a gente, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos que por algum motivo estão mais afastados do conforto material. Eu gosto muito de dar o exemplo do Salvador Arena. Eu não conheci pessoalmente. Quem conheceu disse que ele talvez não fosse muito certo. Mas veja que foi um indivíduo, todos conhecem o Salvador Arena, da termomecânica. Ele foi um indivíduo que ele conquistou uma fortuna imensa. E ele não tinha herdeiros. Então, quando ele percebeu que a coisa estava chegando no fim, ele montou uma fundação para que aquilo não se perdesse. Mas o que ele fez em vida? Quando o sindicato, vamos fazer greve, antes da greve começar, ele aumentava o salário. Ele foi um dos primeiros empresários a ter serviço médico para os funcionários, ter escola para os filhos dos funcionários. Trabalhar na termomecânica na época dele era o sonho de consumo de qualquer um. Ele foi um cara além do seu tempo, 13º, 14º. Quando a empresa dava mais, o lucro era rateado entre os funcionários. Então, esse ganhou muito, viveu muito bem, mas ele soube tomar conta daqueles irmãos que foram colocados sob sua responsabilidade. Então, era uma época em que o caminhão com metais era sequestrado. O pessoal 40 mais, 50 mais lembra disso. Os menores talvez não se lembrem. Então, toda vez ele só contratava motorista solteiro. Então, toda vez que um motorista avisava que ia casar, ele punha esse motorista para dentro da fábrica, ele dava outra função. Porque naquela época, ser motorista de caminhão, sobretudo com a carga que tinha que ser carregada, era um risco por causa desses sequestros. De tempos em tempos, ele visitava a enfermaria da fábrica e pedia para o chefe informar se naquele semestre algum funcionário tinha tido algum tipo de infecção. E se tivesse o registro de alguma infecção urinária, alguma pneumonia, ele mandava melhorar a cesta básica, porque ele acreditava que a comida da cesta estava pouca. Então ele aumentava a proteína da cesta básica. Parece pouco, gente, mas ele fez a tarefa.
Pode ter errado em outras coisas, claro, mas ele usou de maneira adequada o talento que ele ganhou. E ninguém ouve falar que a termomecânica está em crise, até hoje mesmo, depois que ele se foi. Também tem a história de um dos chefes da indústria farmacêutica Axê. Um deles, quando a empresa já estava no auge, teve uma filha e por algum motivo a menina precisou ficar no oxigênio, ficou tempo demais e fez uma intoxicação e acabou perdendo a visão. E essa menina não conseguia se encaixar em nenhuma instituição que educava pessoas cegas. Por quê? Porque ela tinha dinheiro. Então, o pai montou uma fundação que leva o nome dela e que educava cegos no braille. Comprou as máquinas, importou muitas máquinas e distribuiu também para várias instituições. Então, uma coisa que era para ser motivo de dor, essa família transformou num bem comum. E é para isso que a gente multiplica os talentos. Por conta do nosso esforço, Deus dá oportunidades em geral, com mais responsabilidade, para que nós consigamos superar os defeitos restantes e conquistar, desenvolver novas habilidades, novas virtudes. Mas e quem não quer, como aquele funcionário que só recebeu um talento? Deus é justo com todo mundo, está na lei, todos nós temos direito ao livre-arbítrio. E ao mesmo tempo nós sabemos, nós temos duas certezas na vida, né? A primeira é que todos nós vamos morrer. E a segunda é que todos nós vamos evoluir. A gente só não sabe quando. A data da morte a gente não faz muita questão nem de procurar. Mas a data da evolução, a data da perfeição, essa sim a gente pode modificar. Se nós nos esforçarmos, como Jesus fez, nós chegaremos mais rápido na casa do Pai. Mas o que é a casa do Pai? É o entendimento do que é Deus. E entendendo o que é Deus, nós vamos entender tudo sobre a nossa existência. Por que nós estamos aqui, por que nós existimos, qual é a finalidade da existência de espíritos que reencarnam. Isso vai trazer paz. Não é? Então, uns vão mais rápido, mas os que não vão tão rápido têm o direito de não ir. Mas dá para ficar constantemente enrolando? Meu filho tinha um colega na faculdade que, enquanto o pai pagava a faculdade, ele só perdia o ano. Só perdia o ano. Não queria nada com nada. Era festa, joguinho. Aí um dia o pai dele virou e fez: agora o dinheiro acabou, não posso mais pagar a tua faculdade. Esse menino já trabalhava, ele já fazia estágio. Interessante que quando ele começou a pagar a própria faculdade, ele passou e se formou. Olha que coisa admirável! Então é isso que sobra para aquele que não quer se esforçar. Ele tem direito. E Deus não castiga.
mas está na lei. E a lei, não, Deus não muda a lei que Ele criou. Ele criou e deixou lá. A lei da evolução vai ser cumprida. Se a pessoa não faz a opção por evoluir, que ela prefere ficar no vai da valsa, o que vai sobrar para ela num mundo de expiação e provas? É isso mesmo que vocês estão pensando, é a dor. Porque a dor, hoje, na fase evolutiva que a gente está, ela não é castigo. Ela é o motor que nos faz desejar uma vida melhor. E uma vida melhor não é ter um carro bom e uma casa enorme. Uma vida melhor é nós estarmos dentro das leis naturais e alcançarmos a nossa evolução com mais rapidez. Porque a vida melhor está lá na frente. Quando a gente não precisar mais reencarnar. E é disso que se trata a parábola dos talentos. Então, quando a gente ouvir alguém que fala, olha, ganhei uma bolada na Mega Sena, não deu parabéns. Eu te apoio. A sua vida vai ser difícil. Por quê? Porque com um grande presente vem uma grande responsabilidade. Mas é claro que nenhum de nós... já tem um moleque fugindo. Rememoro essa situação. Mas essa evolução, ela não precisa ser dolorosa. Basta que a gente tenha o entendimento de que cada prova, cada experiência que nós recebemos, nós não recebemos como castigo, mas recebemos como um presente para exercitar as nossas novas habilidades. E assim, vamos todo dia tentar ser aquele trabalhador que multiplicou os seus talentos. Nós não precisamos ter medo de Deus. A gente não precisa esconder talento. Lembrando que tem uma regra muito importante na vida, que é: não basta não fazer o mal. Eu nunca fiz mal para ninguém. Por que eu estou no umbral? Você não fez bem nenhum. Se nós não fizermos o bem, nós não evoluímos. Então não basta ser bonzinho, tem que ser ativista. Ou ativo, para quem não quiser usar o termo mais politizado. Com isso eu encerro aqui, esperando que cada um de nós volte para casa e avalie quais são os meus talentos. Quantos talentos eu recebi? Se eu recebi um só, não tem problema. Eu não vou esconder. Eu vou trabalhar esse talento com carinho. Porque eu quero participar dessa roda de mudanças, de melhora, de crescimento, que todos nós estamos fadados a entrar. Então, encerro com um beijinho no coração de todo mundo. Nós agradecemos a Luciene e vamos, nesse momento, dar continuidade à nossa atividade, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E depois de tanto recebemos, vamos doar também, que nos é bom. Sabemos que o pensamento é vida e vamos direcionar nosso pensamento para o bem. Com toda a força do nosso coração, vamos distribuir os nossos fluidos
energéticos, pedindo a Deus que os encaminhe. A todos que estejam em dor, sofrendo nos leitos dos hospitais, suas próprias casas, eles sintam a energia, a nossa energia, chegando até eles, dando um pouco de ânimo, coragem, fé, esperança, que amanhã eles se sintam mais fortalecidos. Peço sempre que Deus nos envolva, possamos encaminhar nossos bons sentimentos às famílias que porventura se encontrem em desalinho, se encontrem em conflito. E abra o coração, se abracem, dê um beijo, peça desculpa, seja gentil, que as coisas melhoram e a vida segue muito mais fácil. Não é nada difícil fazer isso. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus para que Ele possa encaminhar as nossas vibrações para os jovens, as crianças, os meninos que andam por aí, soltos, só perdidos no mundo. Que a luz do Mestre possa encaminhá-los a alguém que possa estender a mão e mudar o destino desses meninos para melhor. Pedimos finalmente por nós mesmos. Precisamos ter perseverança para fazermos sempre o bem, como disse a palestra. O bem não é tão difícil de fazer, basta ter amor no coração. Se é que isso é difícil, ter amor no coração, mas não é. Vamos abrir o coração, fazer o bem, sem olhar a quem, e sempre que formos chamados, estarmos atentos aos chamados que o Mestre nos manda e nos pede. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Esperamos ver vocês aqui na próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Que assim seja.